Boa noite, eu, Maria Eduarda e a Letícia Prado vamos apresentar sobre a biografia de Max Weber. Karl Emil Maximilian Weber nasceu em Erfurt, na Alemanha, em 1864. Foi sociólogo, jurista e economista, considerado um dos fundadores da sociologia e um dos precursores da sociologia econômica. Em 1882, ingressou na Faculdade de Direito na Universidade de Heidelberg, onde aprofundou seus estudos em economia política e teologia. Em 1889, concluiu seu doutorado em Direito na Universidade de Berlim. Em 1894, tornou-se professor de economia nas universidades de Freiburg e de Heidelberg em 1896. Ele lecionou até 1900. Após a morte de seu pai, Weber teve um colapso mental, entrou em profunda depressão, a qual o impediu de trabalhar e foi afastado do magistério. Mas enquanto isso, ele teve outras contribuições acadêmicas, como consultoria e pesquisas acadêmicas. Em 1907, publicou artigos sobre algumas categorias da sociologia compreensiva, que foi seu primeiro esboço de um método sociológico. Em 1919, venceu a Primeira Guerra Mundial, onde foi conselheiro na delegação alemã nas conferências que antecederam o Tratado de Versalhes e também foi diretor de hospitais militares em Heidelberg. Entre 1919 e 1920, Weber também atuou como membro da comissão que formulou a Constituição de Weimar, o documento que oficializou a chamada República de Weimar. Em 1920, faleceu com pneumonia em Munique. Aqui estão algumas de suas principais obras: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1903, A Metodologia das Ciências Sociais, de 1922, A Ciência como Vocação, de 1917, Economia e Sociedade, de 1910, História Geral da Economia, de 1923. Sua obra, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi seu livro mais difundido. Nele, o autor aborda sobre o protestantismo e o estabelecimento do sistema capitalista moderno, analisando como a doutrina religiosa contribuiu para a formação de todo o ideal político e econômico. Para Weber, os elementos sociais, econômicos, religiosos e políticos ganharam força com a reforma protestante e percebeu que o capitalismo teve maior desenvolvimento em sociedades que aderiram ao protestantismo. Em seu estudo de protestantismo focado no calvinismo, Weber apontou que, por conta da doutrina de predestinação presente no calvinismo, as pessoas ligavam o trabalho à fé religiosa como uma possível salvação. Sendo assim, com o protestantismo calvinista, a ética protestante teria se consolidado com o espírito capitalista. Economia e Sociedade, de 1910, constitui-se um tratado de sociologia geral que desenvolve uma sociologia econômica, política e jurídica. Propõe-se a pôr em evidência a originalidade da civilização ocidental, comparativamente às outras civilizações. Em 1917, é publicado A Ciência como Vocação. Sua esposa organizou sua obra não publicada após sua morte e publicou póstumamente mais 3 livros: Economia e Sociedade, volume 2, em 1921, A Metodologia das Ciências Sociais, em 1922, e A História Econômica Geral, em 1923. Em suas obras, é possível notar a forte presença do conceito tipo ideal, segundo o qual as categorias da ciência social seriam uma construção subjetiva do pesquisador. Agora eu irei abordar sobre as principais teorias de Max Weber, começando pela teoria da burocracia, ou teoria burocrática. Essa teoria ela veio após as teorias de Weber, a clássica da administração e a teoria da administração científica, as quais trabalhavam o mecanismo. Ela veio resgatando os padrões a partir de Fayol, que trabalhava as linhas de autoridade e responsabilidade, e do Taylor, que era a especialização do operário. A teoria burocrática teve forte influência da administração pública, mas logo se expandiu para outras atividades. Ela trabalha com a previsibilidade, produzindo normas e técnicas com a intenção de não haver erros, acidentes e irracionalidade. Essa teoria ela desenvolve o meio, o como fazer para atingir a eficiência. Sendo assim, ela não se baseia diretamente nos objetivos, ela foca em gerar eficiência. Sabemos que a burocracia ela é antiga, porém, como teoria, só surgiu com Max Weber. Chamamos essa teoria de conceito póstumo, pois ela foi desenvolvida antes de 1920, que é a data da morte de Weber, mas seus escritos só foram encontrados e disseminados a partir de 1940. A burocracia de Weber é totalmente técnica, capaz de alcançar um mais alto nível de eficiência, e ela tem efeito imperativo sobre as pessoas.
Agora, as características da teoria burocrática. Primeiro, caráter legal das normas e regulamentos. Aqui, há normas, leis, escritas antecipadamente, tratando de como vai funcionar toda a organização. 2. Formalidades das comunicações. A linguagem deve ser clara e as ações e decisões devem ser escritas e registradas. 3. Divisão do trabalho. Para uma execução mais rápida, garantia de especialidade e geração de eficiência. Aqui também se delega autoridade. 4. Impessoalidade. Ações não podem ser voltadas às vontades pessoais. 5. Meritocracia. A seleção deve ser feita por capacitação técnica, promoções por desempenho ou por mérito. Aqui entram concursos, provas de títulos. Teoria da autoridade. Aqui, Weber diz que a autoridade está no cargo e não na pessoa que o exerce. Ele difere autoridade, poder e persuasão, onde poder é o controle total sobre algo, com ameaças e manipulações como modo de obter obediência. Já a persuasão é a influência para uma ação ou decisão, por meio da lógica e argumentação. E, na autoridade, a obediência é voluntária, pois a fonte é legítima e descarta julgamentos. Para Weber, existem 3 tipos de autoridade. A tradicional, que é eterna e sagrada, aqui temos o exemplo da família. A carisma, que ela rejeita a tradição, a ordem é deliberada de alguém, aqui se encaixa a política e religião. E a racional, ligada à teoria de Weber, trata das normas sociais, meritocracia e impessoalidade. Essa podemos relacionar com a administração pública. Max Weber acreditava que a autoridade racional legal era mais adequada para o ambiente corporativo, uma vez que não é personalista como as outras 2 formas. Por meio desse modelo de autoridade, surgiria o tipo de organização a qual ele deu nome de burocrática. Teoria das ações sociais. Ação social era um método de Weber analisar o indivíduo na sociedade. Diferentemente de Durkheim, que analisava a sociedade e sua influência no indivíduo, Max Weber acreditava que o indivíduo é a unidade mínima de análise social. Sendo assim, o indivíduo, para Weber, influencia a sociedade a ser como ela é. O indivíduo aqui era chamado de ator social. Max Weber caracterizou 4 tipos de ações sociais, havendo 2 racionais e 2 irracionais. São elas, as irracionais, tradicionais. Envolve costume e tradição, onde dificilmente o indivíduo reflete nas ações que está tendo, como fazer algo porque seus pais e avós fazem. Então, são ações que a nossa cultura nos ensinou a fazer e que reproduzimos. Afetivo. Aqui envolve sentimento e emoção. É o tipo de ação que se faz quando se está emocionado ou tem sentimento envolvido. Exemplo, o seu time ganha e você abraça alguém que está ao lado. Agora, as racionais, que é o principal objeto de estudo da sociologia para Weber. Relação a fins. Aqui tem a ver com os objetivos, um fim específico, onde o indivíduo toma atitudes para gerar algo que queira. É como estudar para passar na prova. Relações de valores. Ligação à construção de crenças e valores que estão agregados ao indivíduo. As ações que têm fortes ligações com as ideias que você segue, independente do resultado que irá obter. Exemplo, você vê uma cena de racismo e liga para a polícia, pois racismo vai contra a sua ideia de igualdade social e racional. Então, toda vez que, ao agir, você considera a existência de outro ser humano e, por conta disso, orienta sua ação, estamos falando de ação social. Aqui, a sociedade é o conjunto de ações sociais, onde estas moldam a vida em que vivemos. Outra teoria de Weber foi a da dominação. Para ele, a dominação é a aceitação e subordinação das pessoas perante o poder exercido por um indivíduo, provocando uma legitimação da dominação. Então, dominação seria a aceitação do poder. Quando o exercício do poder parte do Estado, ele tem um alcance maior. E Weber apresentou 3 tipos de dominação. A dominação legal, que ocorre por meio de uma convenção social, o contratualismo, através de um processo legal, onde são estabelecidas leis e o Estado deve ser submetido a elas. Nesse caso, há uma espécie de estabilidade do poder e da autoridade. A dominação tradicional, há um respeito à tradição, na qual a autoridade vem do sistema patriarcal. O senhor é uma representação da liderança e os submetidos a essa dominação são seus súditos. E, por último, a dominação carismática, que basicamente ocorre da capacidade carismática de mobilizar e comandar.
Os súditos têm uma devoção ao líder pela sua personalidade e também pela crença e fé. Para Weber, essa é a forma de dominação mais instável, porque os súditos podem perder essa admiração pelo líder a qualquer momento. Em seus trabalhos, Weber teve grande influência de Immanuel Kant, especialmente na concepção kantiana de a priori. Também teve influência de Friedrich Nietzsche, John Stuart Mill e Alexis de Tocqueville. Mas Weber também influenciou muitos autores, como Norbert Elias, Anthony Giddens, Gilberto Freire, Clifford Geertz e entre outros. Considerado um dos fundadores da sociologia, é conhecido como o pai da burocracia. Sua teoria burocrática é expressivamente revelante, uma vez que trouxe pela primeira vez a burocracia como teoria. Nela, Weber aborda o meio, procurando alcançar a mais alta eficiência. Suas obras mais conhecidas são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade. Max Weber, juntamente com Émile Durkheim e Karl Marx, compõem uma das bases da tríade da sociologia. Max Weber foi uma grande figura para a sociedade e deixou um grande legado a todos. O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível. Max Weber.